Bom dia. Hoje iremos apresentar um trabalho sobre peixes elétricos e sua importância para a biotecnologia. O trabalho foi desenvolvido pelos alunos Enzo Freitas e Luiz Miguel Esteves. Para adentrarmos o assunto, precisamos compreender um pouco sobre o que são peixes. Foram os primeiros animais vertebrados a surgirem na Terra. Possuem grande variedade de tamanho, cores e de hábitos. São animais que possuem membros transformados em nadadeiras, possuem estrutura ou óssea ou cartilaginosa, possuem o coração dividido em duas cavidades e respiração braquial ou pulmonar. É comum que as pessoas confundam seres aquáticos com peixes. Porém, nem todos os seres aquáticos são peixes, como, por exemplo, o mamífero baleia, que é um que vive na água, um ser aquático e que não é um exemplo de peixe. E também um exemplo de réptil é o jacaré, que é um exemplo aquático que não se encaixa na classe peixe. Dentre os peixes, há um grupo muito interessante, que são os peixes elétricos. Agora passo a palavra para o meu amigo Luiz Miguel. Os peixes elétricos, eles tiveram um desenvolvimento evolutivo muito interessante, que hoje a gente considera como algo tecnológico, diferente, por ser desenvolvido só nos últimos 200 anos, praticamente, de história humana. Mas eles desenvolveram a capacidade de utilizar a energia elétrica como ferramenta. No caso das arraias das enguias elétricas, para predação ofensiva, às vezes defensiva. Ou seja, foram adaptados para utilizar cargas elétricas para incapacitar a presa ou o predador. E também, não só nisso de predação, etc., mas também foi evoluído o uso da eletricidade para quê? Para simplesmente locomoção ou comunicação. Existem peixes que conseguem andar sem visualizar. Eles conseguem andar de costas, por exemplo. É um termo andar, né? Nadar de costas. Esses peixes, eles usam, através das suas células, eles usam as cargas elétricas para entender como o ambiente está ou como o ambiente funciona. É realmente interessante. Nisso é importante a gente entender como que o peixe gera eletricidade, não o peixe que gera eletricidade. A geração da eletricidade é feita por células chamadas eletrócitos. Esses eletrócitos eles são bem complexos, é um tipo de evolução convergente que foi evoluído mais de uma vez em mais de uma espécie. A gente tem peixe da África, da América do Sul, que são elétricos, a raia está presente até na Europa, e que tem essa capacidade de eletricidade, mas para diferentes tipos. E a base disso é a diferença de potencial gerada por algo. No caso, a diferença de potencial aqui é gerado. Aqui temos um esquema. O funcionamento básico disso é muito próximo, é a bomba de sódio e potássio. O que acontece? Ele recebe um estímulo de acetilcolina. Esse estímulo de acetilcolina faz com que as células criem um diferencial, um gradiente de concentração potencial entre dois íons, o sódio e o potássio, fazendo com que gere eletricidade, gere carga elétrica. Embora essa carga elétrica em uma escala celular seja pequena, dependendo da maneira que você organizar essa carga elétrica, você pode obter diferentes resultados. Por exemplo, os peixes marinhos, eles organizam essas células de forma a ficar em paralelo. Quando você organiza em paralelo, você tem uma alta corrente e uma baixa voltagem. Isso é positivo, porque devido à grande condutibilidade do ambiente marítimo, sais, água salgada, isso acaba facilitando o funcionamento. Mas os peixes de água doce, por exemplo, o poraqui aqui no Brasil, a enguia elétrica, não a enguia, isso acaba acontecendo porque eles são organizados em série, com altíssima voltagem. A enguia elétrica chega a 600, 700 volts, é muita coisa. E são organizados em paralelo, por quê? Porque a gente não tem uma capacidade de transmissão dessa eletricidade. Aqui um esqueminha um pouco complexo para exemplificar em imagens. Aqui, certo? Devido ao funcionamento, devido ao grande gasto energético, são muito comparados aos músculos, mas não são músculos, estão só presentes no animal. Quando isso acontece, esses
Essas células se organizam da maneira que eu falei, dessa maneira aqui, como a bateria mesmo. De um lado positivo, do outro lado negativo. Existe um potencial de um lado para o outro. Esse potencial acaba gerando energia na célula. Como são milhares de células, milhões eu posso dizer, esses milhões de células acabam gerando esse grau elétrico avançado. Ah, mas isso talvez não faça sentido, talvez não haja necessidade. E esse tipo de conhecimento foi utilizado no passado, há mais de 200 anos, no advento da bateria. O que aconteceu? Foi dissecado a enguia elétrica aqui no Brasil, e esse conhecimento foi entendido pelo Alessandro Volta, que foi o criador da bateria. Ele utilizou essa diferença de potencial, esse empilhamento por esse pilha, foram empilhadas com eletrólito e obteve-se carga elétrica, que nessa época aqui era algo, nossa, 1800, era algo extraordinário. Foi o começo da física elétrica como nós entendemos. Esse começo teve surgimento a partir com influência da enguia elétrica. Quem vive no passado, nós não vivemos no passado, nós vivemos no presente. Para a gente entender um pouco mais de como é possível utilizar os peixes de maneira biotecnológica, a gente tem que entender e pensar um pouco adiante do funcionamento natural. Se a gente entende que essas células podem gerar energia dependendo da sua organização, e que se a gente juntar muitas e muitas delas a gente consegue uma grande carga elétrica, a gente consegue entender que se caso a gente consiga fazer esses eletrócitos sintéticos, a gente conseguiria um grande feito, porque eles são pequenos, fáceis de organizar e podem estar presentes em lugares que a gente não tem acesso. Outro grande ponto. Eletricidade é algo difícil de conseguir. Você consegue carga elétrica, mas você consegue energia, mas energia nem sempre é eletricidade. O nosso corpo utiliza o ATP para realizar as funções, mas esse ATP ele não é carga elétrica, ele é uma molécula carregada. Carga elétrica é algo que os eletrócitos são especializados em fazer. Se nós conseguirmos transformar o nosso metabolismo, a gente pega a glicose, a gente faz toda a respiração, transforma isso em carga elétrica, a gente pode, por exemplo, colocar aparelhos em nós. Por isso que o estudo sobre os eletrócitos das enguias é tão importante. Se a gente conseguir fazer com que esses eletrócitos fossem produzidos de maneira sintética, a gente pode conseguir reais baterias biológicas para nos ajudar convertendo o nosso próprio metabolismo em eletricidade. Como, por exemplo, são possíveis invenções. A gente tem, devido à natureza nova desse estudo, é muito complexo a gente falar que vai ou não acontecer. Mas, por exemplo, óleos sintéticos. Muita gente não tem olhos, não tem a capacidade de visão. Isso aí pode ser um grande marco. Utilizando a nossa corrente sanguínea para eletrizar um olho, por exemplo, uma câmera, que seja, os circuitos, chips, isso pode mudar completamente como nós entendemos, através dos eletrócitos, porque são múltiplos problemas que a gente tem que bater em cima. O problema do desenvolvimento tecnológico e também o problema como energizar isso. Se você for ver, temos mais coisas, aparelhos auditivos, chips e próteses. Esse tipo de coisa, muitas vezes a bateria acaba sendo um limitante, porque se a gente for parar para analisar, a bateria é limitada. A gente se a bateria acabar, a gente vai ter que ir lá e trocar. Isso aqui permite longo prazo, longa duração e um fornecimento de energia em pequena escala. A gente não tem espaço para manter um gerador dentro do corpo de uma pessoa. Então, para isso que os eletrólitos entram. Eles entram para ajudar nesse contexto. Agora o meu amigo Enzo vai explicar sobre uma das potenciais usos dos eletrócitos, que é do Neuralink. Agora eu vou falar um pouco sobre o Neuralink. O Neuralink é um projeto desenvolvido pela empresa americana SpaceX e tem como objetivo possibilitar a interação entre a interface humana, o cérebro, e a interface das máquinas. Devido à restrição quanto ao espaço, há uma dificuldade muito grande em energizar o componente. Uma das possíveis soluções é a utilização de eletrócitos sintéticos, que
que convertem o ATP para carga elétrica, possibilitando a energização do componente. Agora passo a palavra para o Luiz. Muito importante sobre o Neuralink é que ele permite coisas do tipo como eu vou mostrar aqui. O macaco, que não podemos testar humanos, né? Mas o macaco, ele, através de circunstâncias, ele pôde realizar ações. Ele foi treinado para mecanicamente, utilizando o controle, se movimentar nesse jogo. É um jogo simples. Ele segue e ele recebe o estímulo, um suquinho. Ele recebe um suquinho. Quando ele vai acertando, ele vai fazendo, ele vai fazendo, ele vai testando, mecanicamente o cérebro dele ligou a ação da mão. Mas aí, todo o dado é processado, que é a hora que a gente entra na situação dos eletrócitos, a gente precisa de energia para captar esses dados e mandar para uma unidade de processamento. Se a gente utiliza uma bateria, essa energia não pode continuar lá. Agora, se você perceber, o controle está desconectado. O macaco está controlando simplesmente com o pensamento motor, mas ele ainda não sabe, ele ainda está tentando, ele está ligando o pensamento motor ao controle. Mais para frente, podemos ver que já não há o uso do controle. Já há leves movimentos que o macaco consegue começar a jogar. O macaco joga um pong e vai e volta, e vai e volta. Esse tipo de ação, embora seja estágios iniciais, depois esse implante foi feito em 6 semanas. 1 ano, 2 anos, esse implante subiria, ele teria que ser implantado. Toda a dificuldade de se implantar algo no cérebro poderia ser desviada utilizando a geração de energia própria no cérebro, que é a hora que os eletrócitos formam. Não só isso, temos algo também de extrema importância, que é a prótese. Ela pode ajudar muita gente que, devido a uma ou outra situação, perdeu membros, e as próteses hoje elas encaram severos problemas, ou muito pesadas, ou com pouco alcance, pouca durabilidade. Ainda é incerto o futuro, mas existe sim a possibilidade de uma miniaturização das próteses, utilizando maneiras mais efetivas de conversão de energia. Se a gente conseguir alguma maneira de energizar essas próteses do corpo, por exemplo, a gente não precisa usar tomada. Se a gente puder energizar as próteses de outras maneiras, não há necessidade para isso, entendeu? Então aqui temos exemplos. Essa aqui é uma prótese real que funciona, todo um componente físico para isso. Aqui temos uma prótese que alguns vão reconhecer ou não, que é uma prótese miniaturizada, que ela está menor do que o normal. Disponibilizo as fontes para, se alguém quiser ver, são tópicos interessantes. A bioeletricidade ela é muito mal compreendida pela ciência em geral, porque parece que as pessoas não conseguem estudar. E é muito importante isso, principalmente nos peixes. A gente pode trazer muitas coisas que a gente usa nos peixes para a vida real, para localização, análise de dados, etc. Alguns peixes, algumas enguias, e o nosso agradecimento por ter assistido até aqui. Obrigado. Tem a foto aqui do Jaré, meu amigão. O Enzo vai se despedir, e é isso. Isso aí, agradeço pela nossa apresentação. E é isso. Tamo junto.